Disciplina, foco, resiliência. Eu já disse isso uma vez. Um lutador não nasce no octógono. Ele nasce nos desafios diários. São muitos os desafios que tentam nos fazer ficar na cama todos os dias. Mas com uma cidade sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Por isso, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Foi o domínio próprio que me trouxe até aqui. Ele me deu a capacidade de controlar os meus desejos e de enxergar cada erro como uma oportunidade de crescimento. Ser resiliente não é sobre sobreviver, é sobre enfrentar cada dia com coragem e muita determinação, até que o dia da vitória seja uma certeza. It's time! Tema de hoje, domínio próprio. Glória a Deus, hein? Vamos lá então. Antes de orar, eu gostaria de ler o versículo com vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos lá. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Convido a igreja a fechar seus olhos. Senhor, eu te louvo nesta noite, Pai, pela vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa me usar como um instrumento, um canal de bênção nesta noite. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha trazer o convencimento a cada coração. Que nós saímos daqui cheios da Tua presença. Saímos daqui, Senhor, totalmente transformados, Pai. Em nome de Jesus, não aceitamos sair da mesma forma. Toca-nos, Pai, como nunca antes. Em nome de Jesus, toda distração, tudo aquilo que vem criar confusão no interior dos Teus filhos, que caia por terra. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua igreja, Pai, que nós possamos nos concentrar na Tua palavra. Aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, coloco diante, Pai, de Ti a palavra aqui lida neste momento. Sobre a ministração do domínio próprio. Pai, fala a Tua igreja. Assim como o Senhor tem falado comigo, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nessa noite nós vamos pregar, né? Eu vou apanhar 2 vezes, porque apanhei enquanto eu estudava e vou apanhar agora ministrando também, né? Sobre domínio próprio. Nós acabamos de ler aqui que domínio próprio ele é um fruto do Espírito. E domínio próprio, segundo a Bíblia, é a capacidade de controlar nossos impulsos e desejos. É uma virtude que nos ajuda a não ceder às tentações e a viver de uma forma equilibrada e significativa. Também pode conter-se a si mesmo e ter temperança e domínio próprio. E aí nós vemos em Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz: aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Resumindo, o domínio próprio é você conseguir governar-se a si mesmo. Tarefa difícil, né? Governar a si mesmo, governar os seus desejos, governar as tentações, governar as suas emoções, governar tudo aquilo que está em você e ao redor de você. E nessa noite, junto com vocês, quero estudar, né, ministrar sobre a história de uma mulher que tem muitas lições para nos ensinar. Mas dentre elas, 3 lições que eu quero ministrar nessa noite. Como nós podemos, então, né, ou entender sobre o domínio próprio. E essa história que eu vou ler agora com vocês, que é a história de Nabal e Abigail, a gente consegue ver a diferença muito grande entre uma pessoa que não tem o domínio próprio e uma pessoa que tem o domínio próprio. E até a gente consegue ainda ver mais quem tem domínio próprio, qual é a sua colheita, e quem não tem, também qual que é a sua colheita. Então eu convido a igreja a abrir em 1 Samuel capítulo 25.
Glória a Deus. Capítulo 25, versículo 1. Eu vou estar usando a atual, tá? De hoje. Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, na cidade de Maom, que ganhava a cidade, na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo cortando as lãs de suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissesse o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram no Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles e lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia, há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei aonde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram Davi. E Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram e durante todo o tempo que estiveram com eles nos campos, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegeram de dia e de noite, o tempo todo em que estiveram com eles tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pôde falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos secos e pôs tudo sobre um jumento. Então disse aos empregados: vão na frente, eu vou atrás. Porém não contou nada a seu marido. Abigail ia montando no seu jumento e, de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que adiantou me proteger a propriedade deste homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus lhe castigue se eu não matar até o último daqueles homens que antes do amanhecer. Então Abigail viu Davi desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou culpada. Amém? Depois a gente continua o restante da história aqui. Mas aqui nós vemos o seguinte: Davi, enquanto estava no deserto, protegeu o rebanho desse homem chamado Nabal, que por sinal a Bíblia diz que era um homem muito rico, tinha um rebanho muito numeroso. Então Davi, a Bíblia ainda enfatiza ali que soube que ele estava tosando, cortando as lãs, das ovelhas. Estava no período de tosse. Isso significa que o quê? Normalmente naquele período, quando eles estavam tosando, era o período que eles eram mais generosos. Por isso que a Bíblia diz que Davi, sabendo que ele estava então tosando as ovelhas, ele enviou os seus homens, alguns homens, para pedir então que desse para ele comida, ajudasse ele de alguma forma e o povo que estava junto com ele. Afinal de contas, seria uma troca de favores, Mas o que acontece? A Bíblia diz que Nabal era um homem muito mau.
e simplesmente falou: não vou dar nada do que é meu para ele. E aí nós vemos que Davi ficou muito chateado, falou: sabe de uma coisa? Eu vou lá, vou matar esse homem. Vou matar esse homem, a sua família e todos os empregados dele. E a Bíblia diz que ele, então, arrumou 400 dos seus homens para ir lá. No início ele mandou alguns mensageiros apenas, mas depois 400 homens, tipo, nós vamos matar tudo mesmo, já que não quer nos ajudar. Mas a Bíblia diz que um servo chegou a Abigail e falou: a senhora soube o que aconteceu? Então essa moça, essa mulher, Abigail, ela tem muito a nos ensinar sobre o domínio próprio. E o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui, a primeira lição que ela nos ensina é governar sobre si mesmo, não é sobre sentar no trono, é sobre o rei. Nós vemos que Abigail nos ensina muito sobre a humilhação e sobre a submissão. Porque Abigail, ela teve que parar para ouvir o seu servo. Ela teve que parar para ouvir aquele que é menor que ela, o que está abaixo dela. E depois ela poder falar. E ela nos ensina muito sobre a questão de se humilhar e sobre a submissão. Porque, vamos ser bem sinceros, todo mundo aqui gosta de mandar em alguma coisa, né? Eu sou a irmã do meio na minha casa. Mas o pai manda no filho, o filho mais velho quer mandar no irmão do meio, o irmão do meio quer mandar no irmão mais novo, o irmão mais novo não tem que mandar, pede pra mãe um cachorrinho, algum bichinho que quer mandar em alguma coisa também. Eu lembro que quando a minha irmã então cresceu, ele já estava na faixa dos 12, 13 anos, ela já não me obedecia mais. E eu falava: meu Deus, antes tudo que eu falava ela fazia, agora não quer mais, né? Já não queria mais lavar a louça, não queria mais ajudar a limpar nada nos 12 anos dela. E aí a gente adotou um cachorrinho na época, né? Acho que era isso, ela queria mandar em alguém também. Mas todo ser humano, ele quer dominar alguma coisa. E nós sabemos que nós somos criados para dominar, é isso que a Bíblia diz em Gênesis, né? Nós somos criados para dominar todas as coisas. Começando por nós mesmos, né? E aí todo mundo quer dominar alguma coisa. Mas Abigail, nesse momento, ela entendeu que ela precisava se humilhar. Ela precisava se submeter. Ela precisava ouvir primeiro. Quantas pessoas não têm esse domínio próprio de entender a humilhação, de parar e ouvir? Pessoas que acham que não tem nada para aprender com o outro. Quem esteve na terça-feira aqui? Levanta a mão bem alto. Amém. Porque na terça-feira eu ministrei um pouquinho sobre isso também, né? Tem pessoas que não param para ouvir os outros, não param para aprender com os outros, né? Fiz uma certa vez uma dinâmica com os meus 12, separei de 2 em 2 em 40 dias. Então, aquele que tinha uma célula de elite com aquele que não tinha uma célula de elite, para eles caminharem juntos, para então, aquele que não tem uma célula de elite que estava, né, praticamente vazia, aprendesse com aquele que tem uma célula de elite. Então, aquele que tem muito, aprender com aquele que não tem muito. E é possível nós aprendermos com quem está inferior a nós. Independente da situação. E foi isso que Abigail fez. Porque se ela não tivesse parado para ouvir o seu servo, ela estaria morta. Ela, o seu marido, toda a sua família e todos os seus empregados. E aqui nós vemos o primeiro ponto, que governar a si mesmo não é sobre estar sentado no trono, mas é sobre o rei. É sobre você saber dominar a si mesmo, saber o momento de calar, mas saber o momento de falar. Aprender com o menor. Porque quando estamos em crise, a crise, ela revela quem nós realmente somos. A crise não é o que temos, mas quem nós realmente somos. Então, o nosso pastor ministrou uma palavra muito power mesmo no discipulado, sobre exatamente isso. Quando você está passando pelo dia ruim, você continua crendo em Deus. Quando você está passando pela dificuldade, você continua ainda falando, confia em Deus. Humildade e submissão. Saber parar para ouvir. No dia difícil, revela quem você realmente é. Porque ali Abigail tinha dinheiro, né? Afinal de contas, ela era casada com um homem muito rico. E não era sobre o que ela tinha, mas revelava quem ela era. E ali nós vimos que ela era uma pessoa humilde. Uma pessoa que se colocou em submissão. Se ela não soubesse se governar, se ela não soubesse ter domínio próprio, ela tinha perdido tudo. Começando pela vida dela. Na terça eu falei também um pouquinho sobre o temor, quando nós entendemos que o temor ele é o princípio da sabedoria. E o temor é uma reverência ao Senhor.
O temor é, eu não vou fazer nada de errado, não porque meu líder não está vendo, ou ele vai ficar sabendo, ou ninguém vai ver. O temor é, eu não vou fazer porque eu amo a Deus, porque eu honro a vida de Deus, porque Ele deu tudo que Ele tinha, que é a vida dele, que é o bem mais precioso por mim. Independente se tem alguém vendo, eu não vou pisar fora, eu não vou vacilar, porque eu temo ao Senhor, eu honro a Ele. E Abigail fez isso. Abigail tinha temor a Deus, temor ao rei Davi. Ela sabia quem era o rei Davi, o futuro rei Davi, né? Sabia. Então, que nós possamos aprender com Abigail a primeira lição disso, que o domínio próprio não tem a ver em que posição você está, mas é quem você serve, a quem você teme. Segunda lição que Abigail nos ensina: governar a si mesmo não é conquistar um território novo, é sobre dominar o território que você já está, o território que já é seu. Abigail é uma mulher incrível, incrível. Depois você estuda mais em casa, olha mais os detalhes dessa história aqui. Porque nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Abigail sabia muito bem o que ela queria. Ela precisava salvar a família dela. Ela precisava salvar a vida dela. Quantas pessoas, por não saber aonde vai chegar, aonde quer chegar, além de perder a sua vida, perde toda a sua família. Porque quando você sabe aonde você quer chegar, que o nosso alvo é Cristo, a sua decisão vai influenciar toda a sua família. Quantas pessoas não vivem a palavra de Deus e a sua família está morrendo aí no pecado? A sua família está sendo escrava do pecado. A sua família está aí na pior. Você chega, você vê aquela família assim que é só tristeza. É doença em cima de doença. Já viu aquele ciclo que parece que nunca cura nada? As coisas vão se destruindo, só ia de mal para pior. Se você não se posicionar. Mas Abigail, ela se posicionou. Ela falou, eu preciso dominar aquilo que eu já tenho. Tem pessoas que não dominam nem um pouco o que tem, quer estar no muito, né? Não consegue ser fiel no pouco, mas quer estar sobre o muito. Abigail falou, não, eu vou conquistar e dominar aquilo que eu já tenho. Eu já tenho a minha família, eu já tenho o meu marido, por mais que dê mal, eu tenho ele. Eu vou lá e vou dominar isso daí. Tem meta clara? Você sabe onde você quer chegar? Você se tornou o capitão do navio ou você é apenas um passageiro que vai aonde o capitão for levar? Você precisa ser aquele que vai mandar na sua vida, vai dominar a sua vida. E não que as coisas externas vão te influenciar. Abigail, a gente vai ver depois, né? Abigail, por ela dominar o que ela já tinha. Olha que incrível, né? Depois Nabal, ele morreu ainda, né? Deus tirou a vida dele. E Abigail se tornou esposa de Davi. Esposa de Davi. A Bíblia diz que quando Davi soube que Nabal morreu, ele pediu que fossem buscar ela para ela se tornar a sua esposa. Ele não deixou ela desamparada. Ele lembrou de quando ela honrou ele, quando ele tinha pedido apenas comida. E aí, você sabe onde você quer chegar? Se você não souber onde você quer chegar, qualquer atalho serve. Se você não quiser souber onde você quer chegar, qualquer carona que te oferecer na rua, você vai aceitar. Você nem sabe para onde que está indo, mas você vai aceitar. Você tem metas claras? Provérbios 16:32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais compete, mais valioso é você dominar a si mesmo, dominar aquilo que você já tem, do que você querer conquistar várias coisas, você não tem domínio no pouco. Não tem domínio sobre aquilo que Deus já confiou nas tuas mãos. Abigail nos ensina muito, hein? Abigail foi uma mulher muito resiliente. Ela parou para escutar, que fez com que ela aprendesse, da mesma forma que fez que ela executasse e ela salvasse sua família e sua vida. Terceiro ponto, terceira lição que nós aprendemos com Abigail.
Dominar a si mesmo não é sobre controlar a tudo e a todos à sua volta, é sobre governar sobre você mesmo. É sobre ter autocontrole, autoconhecimento. Seus pensamentos definirão suas palavras e suas atitudes. O que você tem pensado? Sabe, Abigail naquele momento, ela podia pensar assim, quem sou eu para ir de encontro com Davi? Quem sou eu? Não fui eu que errei, foi meu marido esse boca aberta aí que pegou e foi grosseiro e não quis dar comida para Davi e seus soldados? Ou quem sou eu? Sou o menor da minha casa, né? Quem sou eu? Abigail, ela poderia várias desculpas, mas ela foi uma mulher muito corajosa. Corajosa, que a Bíblia diz que no momento que ela soube, logo já começou a pegar pães, vinho e os mantimentos e rebanho, subiu no jumentinho e foi de encontro com Davi. Quem? Ela estava indo de encontro com um homem que iria matar ela e toda a sua família. Já se colocou no lugar de Abigail? Sabendo que iriam te matar. E você ir de encontro com a pessoa que vai te matar? Foi isso que a Abigail fez. Ela foi corajosa. Abigail foi corajosa porque ela tomou uma decisão. Ela soube dominar as suas emoções. E aí, você tem consciência de quais são os gatilhos que te acionam, que te paralisam? Quais os gatilhos que são acionados, que fazem com que você tenha medo, insegurança, que você fica ansioso, que muitas vezes vem uma raiva dentro de você? Você tem consciência de quais são os gatilhos que são acionados? Afinal de contas, né, a raiva, a ansiedade é apenas um sintoma. Qual é a raiz de tudo isso? Você já sabe qual que é? O que te aciona? São pessoas? É um local? São situações específicas? É uma data específica? A crise do aniversário, né? Ela foi de encontro com o homem que queria matar ela. Mas ela soube governar a sua vida, ela soube governar as suas emoções. E ela assumiu o propósito da sua vida. Não somente salvar a sua vida, mas como todos aqueles que estavam ao seu redor. E aí, Arena Jovem, você consegue chegar a esse nível de governar a sua vida? Ter esse autocontrole? Dominar as suas emoções? Pessoas falaram, pessoas fizeram, e aí, você consegue controlar? Se você está aqui nessa noite, Deus te escolheu para enfrentar o mundo. Deus te escolheu para enfrentar aquele que quer tirar a sua vida, que quer tirar a vida da sua família. Ah, se fulano tivesse que não, você está aqui porque Deus te deu uma missão. Deus te deu a missão de enfrentar aquele que quer tirar a vida da tua família. Aquele que quer destruir tudo que tem ao seu redor. Ah, mas fulano fala melhor. Você está aqui porque Deus te escolheu. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Ana, eu sou tão limitado. Eu mal sei falar. Eu não consigo memorizar. Eu por muito tempo fiquei, né? Agarrada nisso, né? Eu leio a Bíblia, mas eu tenho dificuldade de lembrar onde fica isso e aquilo. Até hoje, vindo com o Leco, falei assim, onde a gente estava conversando com os pastores. E aí eu falei, não sei o que lá, e o pastor falou, capítulo, versículo lá, né? E eu fiquei tipo, tá, cita o que está escrito lá, né? E aí o Leco, sim, pastor e tal. Aí agora eu falei, amor, você podia me explicar, porque eu não entendi. Porque eu nem sabia o que estava escrito lá, eu falei, né? Aí converge gente grande, né? Deitar ali no meio, eu fico naquela, tipo um macaquinho, né? Tipo... Aí ele falou, é que é assim. Eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi o conselho do meu líder, né? Porque eu preciso crescer muito ainda. E aí, mas nem por isso, nem por eu não estar onde eu gostaria de estar, da forma que eu gostaria de estar, eu vou parar de falar aquilo que Deus me chamou para fazer. E aquilo que Deus me chamou para falar. Assim como Abigail, ela não se limitou. Ela teve coragem, ela teve ousadia. E ela foi ao encontro do homem que iria matar ela e toda a sua família. 3 lições que Abigail nos ensina. E a Bíblia nos diz
que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos, né? Ao Senhor. A Bíblia ainda continua dizendo que tudo aquilo que for bom, agradável, de boa fama, que se houver algum louvor, nisso nós precisamos pensar. Você consegue controlar os seus pensamentos? Você consegue dominar os seus pensamentos? Se você não domina os seus pensamentos, você não vai dominar as suas palavras e muito menos as suas atitudes. Pensamentos, palavras e atitudes. Governar a si mesmo para chegar a um determinado fim específico que é a vontade de Deus. Nós vemos ali no vídeo que ele fala, até anotei a frase, né? Ser resiliente não é sobre sobreviver, é sobre enfrentar cada dia com coragem e muita determinação, até que o dia da vitória seja uma certeza. Ser resiliente não é sobreviver, é você ter coragem, determinação, para até que o dia da vitória chegue na sua vida. Abigail foi uma mulher corajosa, uma mulher que soube governar suas emoções, soube governar os seus sentimentos. E sabe o que é mais incrível? Que essa mulher é tão incrível, que a Bíblia diz que, vamos continuar ali, no versículo 32, né? Abigail então começou a falar, olha, a culpada sou eu, né? Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada, ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo, que o nome de Nabal significa isso. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou, e ela começou a trazer a responsabilidade para ela. Ei, a culpa é minha, eu que não vi os seus servos chegarem. A culpa é minha, me desculpe, eu tinha que ter visto, eu. Desculpa o meu marido, mas fui eu. Olha que mulher incrível, olha que história incrível, que posicionamento. Não transferiu responsabilidade. Ah, porque meu pai e minha mãe fizeram desse jeito comigo, por isso que eu agi assim. Porque falaram pra mim, por que isso que eu sou assim? Porque não fizeram o que eu queria, por isso que eu sou assim. Ah, porque meu líder me desdenhou, por isso que eu sou assim. Porque meu líder me ignorou, por isso que eu sou assim. Não. Abigail, ela não transferiu a responsabilidade, ela assumiu. Coragem. Coragem, dominar a situação, dominar o que estava acontecendo. E fica a minha pergunta, você tem sido uma pessoa que transfere a responsabilidade? Transfere a culpa? Porque eu não tenho? Porque fizeram? Porque falaram? Aí nós vemos no versículo 32, Davi respondeu, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje, em seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Olha que incrível. Saber dominar as suas emoções, saber dominar o que está acontecendo ao seu redor, fez com que ela salvasse e livrasse Davi de cometer um crime. Se você ler um pouquinho antes, você vê que Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou, por mais que Saul estava perseguindo ele. Sangue inocente não correram nas mãos de Davi, porque uma pessoa se posicionou e dominou as suas emoções, dominou o que estava acontecendo, teve coragem, teve ousadia, se humilhou, teve submissão, soube o momento de calar, mas soube o momento de falar. E ela foi de encontro com Davi. E aí nós vemos, olha que mulher incrível, né? Deixa eu ler aqui. Aí no versículo 36. No 35, vamos continuar. Então Davi aceitou o que lhe havia trazido e disse, volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada.
Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Olha que atitude de sabedoria. Que o temor é o princípio da sabedoria, né? A mulher que teme teve sabedoria no momento certo. Mas ela chegou, ela voltou para casa, seu marido estava completamente bêbado. Ela poderia falar assim, ô seu cavalo, né? Seu cavalo abençoado. Nós quase morremos por causa de você. Porque você é mau, você é grosseiro, você é estúpido, você é arrogante. Por causa de mim. Não. Ela soube o momento de ficar quieta. Ela viu que não era o momento de falar, de contar o que aconteceu. Que ela foi lá e que ela salvou tudo. Que ela conseguiu organizar, dominar, governar, enfim. Ela soube o momento de ficar quieta. Gente, eu não sei vocês, mas essa palavra falou muito comigo. Que eu brinco, né? Dos frutos do Espírito eu tenho a paz. Depois meu marido explicou que não é essa paz que eu achei que era, né? Que é o fruto do Espírito que eu falo que é a paz, porque eu falo o que eu quero e eu me sinto em paz. Mas ele falou, não é esse o fruto do Espírito. Então eu tô aprendendo ainda, galera. Mas brincadeira à parte, aqui nós vemos que essa mulher, depois de tudo que ela fez, subiu em cima do jumentinho, levou a comida, se humilhou diante de Davi, trouxe a responsabilidade para ela. Ela não jogou na cara de Nabal, que a Bíblia diz que era um homem ruim, e estava bêbado quando ela chegou. Sei vocês, né, se já presenciaram alguém bêbado, coisa chata, né? Meu trabalho, os meus colegas falavam assim, o bêbado, ele tem 3 tipos de bêbado, né? Que é o porco, aquele que bebe e fica relaxado. O leão, que quer bater em todo mundo, né? Que é, ou o macaco que fica fazendo piadinha, brincadeirinha sem graça. Mas, nossa, como é chato, né? E ruim ficar perto de uma pessoa bêbada. Então, você imagina, ela voltando para casa, a Bíblia diz que ele estava bêbado, alegre, né? Comendo, se divertindo como um rei. Mas ele não era rei. Mas ela soube ficar quieta. Ela soube que aquele momento não era a hora de falar. E a Bíblia continua, 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal morreu, então, né, foi e se casou com Abigail. 3 lições, que a gente pode tirar muito mais dessa história, mas 3 lições que Abigail nos ensina sobre saber dominar, sobre saber governar, calar, falar no momento certo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós sabemos quem nós somos nele. Terça, quando eu ministrei sobre o que destrói o avivamento, eu comentei um pouco sobre isso. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Ele revela quem nós estamos sendo. E aí nós olhamos para a situação e nós mudamos para ser quem Ele quer que nós sejamos. E o domínio é exatamente isso. Nós buscarmos em Deus para começar a aprender a dominar mais sobre nós. Aquilo que sentimos. Tem gente que não sabe de onde que vem a raiva, do nada surge uma ira. Tem gente que não sabe do nada, de repente está ali depressivo. Estava tudo bem, eu estava tão feliz, do nada fiquei depressivo. Fiquei triste, fiquei angustiado, do nada, do nada, do nada. Ei, se aproxima muito mais do Criador. A Bíblia diz que existem coisas ocultas, mas que buscando em Deus, o Espírito nos revela. Buscando em Deus, as coisas vão trazendo à tona. Então se posicione. Busque nele para aprender a dominar aquilo que está acontecendo sobre a sua vida. Aquilo que está fora, mas aquilo que está dentro. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé.